Boa noite, graças e paz. Mais uma vez aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Uma alegria sempre poder compartilhar da palavra do Senhor nesta casa, neste local. Como o reverendo já começou a falar acerca do que foi o desdobramento da reforma protestante, que não começou em 1517, mas houve anteriormente ações chamadas pré-reformatórias que desencadearam nesse tão gracioso ato de Deus por meio de Lutero. O tema da nossa mensagem é 508 anos depois, o Evangelho que ainda reforma a igreja. 508 anos depois, o Evangelho que ainda reforma a igreja. É interessante quando a gente fala esse termo, igreja reformada, porque quem não tem o costume ou hábito está olhando para a parede. O que foi reformado aqui? Tem alguma parede que foi embolsada, alguma janela? A gente, quando recebia na época da Redentor e falava, a gente é uma igreja reformada, as pessoas ficavam perguntando, mas reformou o quê? O que quebrou? O que precisou fazer? E a gente precisava explicar que o termo reformado tinha todo um lastro histórico, tinha todo um caminho histórico para que a pessoa pudesse compreender. Então, 508 anos depois, ainda se faz importante e ainda se faz necessário saber que o Evangelho do Senhor ainda reforma a igreja, ainda transforma a igreja, ainda faz com que a igreja seja essa chama ardente em meio às trevas. Eu gostaria que compartilhássemos da leitura em Romanos, capítulo de número 1, versos de número 16 e 17. Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17. Tão bom ver o barulho de página passando. Porque na atualidade as pessoas nem levam tanto, nem levam a Bíblia para a igreja. Né? Nem no celular. Quando levam no celular, esperam ser projetados. Estão tão habituados a no domingo ter a projeção que não levam, às vezes, nem no celular, que dirá no papel. E é tão bom ouvir esse barulhinho da página passando. Diz assim nos versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a palavra de Deus. Capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos é a carta que mais impactou a vida de homens e mulheres ao longo da história. Foi esta carta que impactou Lutero, foi esta mesma carta que impactou Calvino, foi esta mesma carta que impactou John Wesley. E detalhe, John Wesley não estava nem lendo ou ouvindo a pregação em Romanos, mas o comentário de Lutero sobre Romanos nas bocas de homens que se venderam como escravos, os moravianos, para alcançar escravos. O poder da palavra do Senhor, ela é uma realidade tão notória no mesmo instante em que Paulo escreveu, quanto ele o é hoje. O poder do Evangelho ressuscita mortos, traz vida àqueles que estão diante da palavra do Senhor. Paulo, quando escreve os Romanos, é interessante porque no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a gente tem um resumo, junto com o capítulo 4, do que é o Evangelho. O capítulo 1, ele se apresenta, ele coloca suas credenciais, servo de Jesus Cristo e apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Ele discorre como vivem aqueles que não têm uma vida religiosa, que têm uma vida entregue às suas
paixões, as suas devassidões, que vivem para o pecado. Ele introduz no capítulo 1 essa ideia de como é a vida daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que negam a existência de Deus, daqueles que afogam a verdade por causa da mentira. E é interessante que quando ele vai discorrer acerca de como é a vida daquele que não conhece a Deus, o capítulo 2 é uma resposta também para aquele que conhece a Deus, mas tem uma vida regrada na sua própria confiança naquilo que faz. Então o capítulo 1 é para aquele que não conhece a Deus. O capítulo 2 é para o judeu que conhece a Deus. Enquanto o capítulo 1 descreve a vida daquele que não conhece a Deus, o capítulo 2 começa dizendo para o judeu não se vangloriar nas suas próprias obras. Olha, não é porque você é judeu, que recebeu a lei, que você pode se vangloriar da sua vida. Porque assim como aquele que não conhece a Deus, que vive uma vida longe do Senhor, precisa do Evangelho, você, judeu religioso, que garante a sua vida nas obras da lei, também precisa do Evangelho. E o capítulo 3 e 4, ele vai descrever essa obra, o que o Evangelho é capaz de fazer com aquele que não tem conhecimento algum do que é religião, fé e Deus, tanto quanto para aquele que tem o conhecimento de Deus por meio da religiosidade. Então, quando ele chega nesse versículo, versos 16 e 17, que é o coração do capítulo 1, ele está mostrando para a gente e para o público-alvo que ele, um judeu que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pelo Evangelho, de que não tem vergonha. Ele não tem vergonha de algo que é poderoso para transformar a vida daqueles que estão mortos, tanto do religioso quanto do não. E, além disso, ele vai dizer que este poder manifesta a justiça de Deus. Ele manifesta a justiça de Deus baseado no fato de que, de fé em fé, viverá o homem. Nós não viveremos por meio de ações, mas por meio do que cremos. E porque cremos, resultará em transformação. Lembre-se que a fé não é o resultado, a fé não é o objetivo, a fé é um instrumento por qual nós olhamos para o Senhor. Bom, falando sobre este texto, eu vou discorrer acerca daquilo que são os pilares da nossa fé. Se tirarmos ou removermos um desses pilares, nossa fé ela vai ruir. Nossa igreja vai desmontar e vai se transformar em qualquer coisa menos na igreja do Senhor. João Calvino ele disse assim: a igreja sempre precisa da reforma, porque os corações dos homens sempre precisarão de renovação. Se não houver o Evangelho que gera essa reforma, os corações dos homens viverão em meio às trevas, e em meio às trevas sucumbirão à vontade de seu coração. Esse sermão de hoje tem como intuito mostrar o mesmo Evangelho que incendiou o coração de Lutero, transformou o século XVI e continua sendo o poder que transforma a igreja de hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o Evangelho que liberta é baseado nas Escrituras. Não existe um Evangelho que não esteja contido na palavra. Se não estiver escrito na palavra, não é o Evangelho. E aí Paulo vai ser muito contundente quando ele diz que se houver a pregação de um Evangelho que não seja anunciado por Cristo, quer por anjos, quer por homens, quer por ele mesmo, que seja considerado anátema, maldito, excluído da salvação. Se alguém que pregue algo diferente do Evangelho do Senhor. E aí traz uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas, que pregamos os cultos e pregamos lá fora.
Se pregarmos o Evangelho de maneira que não seja concomitante, de acordo com a palavra de Deus, podemos correr no risco de sermos considerados como malditos de Deus. Um dos pilares da fé é que a palavra de Deus, e somente ela, é autoridade máxima sobre a nossa vida. O latim vai dizer sola scriptura, e nós dizemos somente as Escrituras. Quando os reformadores desenvolveram essa ideia, eles basearam na ideia de que não apenas os concílios e as tradições tinham autoridade, tinham valor. Sim, eles tinham seus valores, mas os seus valores estavam submetidos às Escrituras. Não poderia ter a mesma autoridade. Infelizmente, hoje, em 2025, se nós estivermos numa igreja como a igreja adventista do sétimo dia, não somente a palavra tem autoridade, como também os escritos de sua profetisa Ellen White. Se o que a gente discorde de Ellen White, nós estaríamos enquadrados numa disciplina por ela, pela igreja dos adventistas, porque na concepção deles, tanto a palavra de Deus quanto os escritos de Ellen White têm o mesmo peso de autoridade sobre a vida dos seus membros. Não foi isso que Lutero combateu ao dizer para os concílios, ou sobre os concílios, diante daquele que era o grande homem dos discursos, o cardeal Caetano, acerca da palavra do Senhor. Os concílios se contradizem. A tradição não pode estar acima da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a autoridade sobre a vida do cristão e sobre a vida da igreja de Cristo. Não é isso que diz 2 Timóteo, capítulo 6, 3, versos 16 e 17? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E é inspirada por Deus, e mais o que? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A fim de que? Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante que em Efésios 2 o Senhor vai dizer, por meio de Paulo, que nós somos poesia, poema. Somos aquilo que Ele criou para boas obras que Ele de antemão havia feito. Não tem como nós fazermos o que é bom, não tem como nós fazermos o que é certo, se nossa vida não estiver sendo transformada pelo poder da palavra. As obras de justiça que venhamos a fazer são consideradas como trapos de imundícia porque não produz vida. Se elas não estiverem de acordo com a palavra do Senhor, em vão trabalhamos. Talvez possamos pensar que, por já estarmos com uma certa idade, já não temos tanto o que fazer. Mas o texto que foi lido na introdução do culto de hoje falava sobre ainda na idade avançada faremos algo. Precisamos crer que o Espírito renova-nos por meio da palavra. Precisamos crer que temos algo a fazer pelo Senhor e para a sua igreja, que é propagar este ensino que Paulo declara como revelado. As Escrituras do Senhor, elas são revelações de Deus e não algo inventado. Lutero encontrou a verdade não nas tradições humanas, mas nas páginas da Escritura. A reforma começou quando a Bíblia foi redescoberta como autoridade final, suficiente e infalível da fé e da prática. O que diz a nossa confissão de fé de Westminster na pergunta: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de glorificar e de desfrutar? A resposta é a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos.
é a única regra para nos dirigir da maneira de o glorificar e desfrutar dele. É aqui, é nas Escrituras, que nós vamos desfrutar do Senhor. É aqui que no meio das nossas aflições, lendo a palavra, seremos revigorados, seremos estimulados, seremos acalentados pelo amor do Senhor. Não vai ser nas palavras fora dela que encontraremos o que precisamos. É nela que encontraremos o que é necessário para sermos ensinados, para sermos repreendidos, para sermos corrigidos e para sermos educados. Amém? As Escrituras não podem errar. E jamais erraram, e jamais errarão, porque elas são a única regra de fé e prática, a nossa doutrina deixada por Deus, disse Martim Lutero. Então, como a gente aplica isso à nossa vida? Em 2025, a igreja reformada não é uma igreja que foi reformada, mas que se reforma continuamente por meio da palavra. Todos os domingos, quando o reverendo prega, nas EBDs, quando ela é pregada, ensinada, estamos sendo transformados, renovados pela palavra. Qual foi a vez que não chegamos, às vezes abatidos, cansados, e fomos renovados pelo poder da palavra? De uma palavra que já podemos ter tido a oportunidade de ler 1, 2, 3 vezes, mas que naquele dia o Espírito do Senhor decidiu falar ao nosso coração por meio dela, e assim incendiando a nossa vida. Há um homem, durante o século IV, por 5, que se chamava Agostinho de Hipona, conhecedor e foi ensinado na religião, na teologia, mas que vivia uma vida muito devassa. Certa vez ele está sentado e ouve crianças dizendo: toma e leia, toma e leia, pega o livro e leia. E ele pega para ler Romanos, e o seu coração é incendiado de uma maneira tão grande que até hoje temos impacto do que Deus fez na vida dele. É incrível como algo que está escrito num papel, e que a gente olha e vê que aquilo que lemos ontem de ontem, ou anos atrás, é renovado pelo poder do Espírito de uma maneira tão grande que nos faz impulsionados a viver para a glória de Deus. Isso só é possível com a palavra de Deus. Não é possível pelos escritos de Buda, não é possível pelos escritos dos hindus, não é possível isso pelos escritos de nenhum sábio. Só é possível porque o Espírito Santo, o autor da palavra, tem compromisso com a sua palavra. Segundo, o Evangelho que salva por meio da fé e da graça. E aí é o segundo e o terceiro pilar. Se temos somente a palavra, somente as Escrituras, temos também somente a fé e somente a graça. Somente a fé em Deus e somente pela graça somos salvos. É o que diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não foi o que dito aqui, para que ninguém se glorie. Seria muito fácil dizer assim: não, meu pai me educou muito bem, minha mãe me deu uma excelente educação, não roubei, não matei, não tive nenhuma atitude que fosse aos olhos da justiça do homem negativa, então eu não fui salvo por um mérito. Eu fiz por onde? Eu poderia dizer que a glória dessa salvação seria minha. Ainda que eu tivesse vivido sim, de uma maneira reta, ainda que meu pai tivesse me dado uma educação que em nenhum momento eu desobedecesse meu pai, minha mãe, fizesse tudo certo, ainda assim eu não seria digno e merecedor de ser salvo. Porque, assim como a palavra do Senhor disse, nós não nascemos sem a mácula do pecado, nascemos debaixo do pecado. E como pecadores, por mais retos que possamos andar,
precisaríamos da graça do Senhor para sermos iluminados. Como saberíamos que estávamos no caminho do pecado? Como saberíamos que aquilo que estávamos fazendo não nos garantiria uma vida eterna, se não fosse a graça do Senhor e nos presentear com a fé? Lembramos de Abraão, não foi por sua obra, não foi pelo sacrifício que ele foi aceito, mas por obedecer a um desígnio, uma ordem do Senhor, que ele foi justificado. Ele leva o seu filho não apenas porque ele vai experimentar algo, mas porque ele crê, diz os Hebreus, que Deus é poderoso, poderia trazê-lo de volta à vida, caso ele fosse sacrificado. Não foi sacrificado porque seria um sacrifício que não traria a salvação. O Senhor proveu o cordeiro, e esse cordeiro é Jesus. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Não é a justiça que nos condena, mas a que Deus nos concede gratuitamente em Cristo. Para compreender isso, Lutero sentiu-se como quem entrasse pelas portas do paraíso. Olha que coisa interessante. Talvez a gente não tenha noção do quanto isso para Lutero naquela época fosse impactante, porque a gente já faz parte de um contexto em que a gente tem a Bíblia, em que a gente já ouviu inúmeras vezes. E às vezes aquilo que é muito valioso para a gente pode se tornar comum. Certa vez eu ganhei uma lapiseira, e eu tenho essa lapiseira até hoje, ela nem funciona direito. Você bota a ponta e ela escorrega. Essa lapiseira eu ganhei em 1996. Eu trabalhava na Secretaria do CCIA, tinha uma professora chamada, ela era aluna, chamada Pérola, e ela chegava lá e assinava, ela era professora, escrevia, eu falava, poxa, que lapiseira bonita. Na mesma hora, é sua. Ela me deu uma lapiseira. Eu não tinha nenhum hábito de receber presentes assim, eu fiquei muito impressionado. A lapiseira era muito bacana. Ela ficou comigo, caminhou comigo, 96, 97, 98, 99. E numa obra que fiz na casa, sumiu a lapiseira. Fiquei triste. E meu Deus, é uma lapiseira que eu gostava, ela encaixava, ela era bem pronta para escrever. E quando eu achei, a minha alegria foi maior do que quando eu recebi. Foi maior do que quando eu recebi, porque eu dei conta de que algo que era tão valioso para mim havia sido perdido. E às vezes, a gente não tem noção da alegria que é de relembrar, de ser relembrado pelo Senhor, de que não foi um merecimento recebê-lo, mas foi uma ação graciosa. E é domingo após domingo que somos lembrados disso. Quando durante a semana esquecemos que fomos alcançados pela graça, e no domingo nos lembramos de quão pecadores éramos, e o Senhor nos lembra de que pela graça fomos salvos, isso acende a chama do nosso coração, isso incendeia o nosso coração, porque faz ver que essa fé que Ele nos deu, olha para a obra que o Senhor fez e diz, foi suficiente, foi suficiente. Lutero vai dizer, a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. A gente crê que o que Deus fez foi suficiente. A gente crê que Ele fez de uma maneira graciosa, não por obrigação, não porque éramos merecedores, mas por amor, por graça. Lembre-se, não é a fé que justifica, mas o Cristo, o objeto da nossa fé, é quem nos justifica, já dizia Calvino. É nele que eu direciono a minha fé. E isso é importante, porque às vezes a nossa fé está muito forte. Estamos alimentados. É um mês ótimo, de muitas experiências com o Senhor. Mas e quando a gente passa por aqueles momentos em que a nossa fé está abalada? Quando chega uma notícia que a gente fica triste. Quando alguma coisa ruim parece que vem minar a nossa fé. Ainda que seja uma pequena gotinha de fé, se estiver direcionada ao Senhor, fará toda a diferença. Nós, como cristãos, vivemos pela fé e não pela aparência.
ela descansa, essa fé, nós descansamos na graça em vez de tentar negociar com Deus. Em tempos de mérito e performance, o Evangelho nos chama a confiar somente na graça soberana. Já tem um termo que o pessoal mais novo está usando, eu já começo a falar isso, porque eu vou fazer 50 anos semana, daqui a dia 8 de novembro eu faço 50 anos. Então eu já não me acho mais novo. 50 anos. 70, é só fazer a conta, 1975. Né? Estou acabado assim porque eu rodei muito sem óleo. Então eu já olho já que eu tenho menos tempo de vida do que eu tive. Se eu vou fazer 50, eu tenho certeza que eu não chegarei a 100. Tenho certeza. Eu tenho certeza que eu ainda terei de 10 a 15 anos de uma energia para fazer com muita força de chegar nas minhas mãos. Mas depois disso será um pouco mais de cansaço, a Bíblia já fala sobre isso. Mas enquanto eu entender que não é baseado nas minhas forças que a minha fé é sustentada, eu posso estar com 60, 70, 80 anos, ou como tinha minha mãe, 93 anos, na cama, precisando de ajuda para sentar, precisando de ajuda para comer. Uma semana e meia antes da sua morte, na nossa conversa, ela disse: Jesus é tudo que eu tenho. E se eu não tivesse Jesus, não estaria aqui e não aguentaria passar pelo que eu passava. 93 anos sem poder mais levantar sozinha, 93 anos sem enxergar, apenas ouvindo, mas a fé que ela tinha estava direcionado na pessoa certa, Jesus Cristo. É nele que a nossa fé tem sentido e é nele que temos uma dos pilares, somente pela fé. E aí a gente para pensar, se minha mãe com 93 anos fosse depender de alguma obra dela naquele momento, ela não teria salvação. O que poderia fazer a minha mãe com 93 anos de idade? Mas a fé, ainda que numa pessoa paralítica, ainda que numa pessoa diante da possibilidade de não poder mais fazer nada, é esta fé no Senhor que salva, que faz toda a diferença, por causa da graça de Deus. Terceiro ponto, que o Evangelho, já que o primeiro ponto é o Evangelho que liberta, o segundo é o Evangelho que salva, o terceiro ponto é o Evangelho que exalta. Disse em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 7, 24 e 25 também vai dizer: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que interessante. John Stott, que foi um grande pregador e teólogo, ele dizia: Cristo é o centro, e não apenas o centro, mas toda a circunferência da teologia cristã. Quando a gente parar para olhar as Escrituras, tem um texto em Apocalipse que fala sobre a visão de João na ilha de Patmos. João está diante dos anjos, diante do trono do Senhor, e escuta os anjos dizendo assim, um dos anjos dizendo: quem é digno de abrir os selos, de tomar o rolo e os selos? E o próprio anjo vai dizer: não há ninguém. Olha o que diz. É bom ler a Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo 1. Perdão, capítulo 1. Voltando atrás. Deixa eu ver aqui. A visão do trono de Deus, no capítulo de número 4. Vi depois dessas coisas, eu vejo que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ela falar comigo, dizendo: sobe para
aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que encontram sentados no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, dos 24 anciãos, prostrando-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Há uma exaltação ao Deus, há uma glorificação ao Deus, mostra-se todo no céu santo. E aí vem o clímax. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, na mão de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A gente tem os céus, não há pecador, não há doente, não há ninguém sofrendo, santos, santos e santos diante daquele que é santo, santo, santo. E esse anjo faz isso. Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A gente sabe o final da história, mas imagina se nós estamos ali, se nós é que estamos recebendo essa revelação, de que nos céus, onde não há pecador, onde o Senhor Jesus já está lá com o nosso Pai, o Celeste, e a gente ouve do anjo isso: não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra. Bom, na terra eu sei, eu sou um pecador e conheço todos os pecadores ao meu redor. Agora, na terra, nos céus, não tem ninguém, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Diz o verso 4: eu chorava muito. Olha o que João está dizendo, ele chorava muito. João começou a chorar. Chorar por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. João não está olhando para ele como digno. João não está olhando para ele como alguém que deveria ser. O que João olha é para aquele que ele viu na terra sem pecado, para aquele que ele viu na terra operar os milagres, naquele que ele viu morrer na cruz, naquele que ele viu ressuscitado. Não é possível que nem Jesus seja digno. Não é possível que nem aquele que se entregou na cruz não seja digno de abrir este livro. Ele chora por imaginar que Jesus Cristo não pudesse ser aquele que deveria abrir. E o verso 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E é claro que aqui não é uma figura exata, é uma forma de mostrar que ele era o que viveu na terra, sofreu pelos nossos pecados, morreu na cruz, mas ressuscitou em glória e é poderoso para poder honrar com aquilo que ele foi chamado para honrar. É nesse Jesus que está diante de Deus, intercedendo por nós, que é nesse Jesus cuja a estrutura fundamental da nossa fé é alicerçada, é em Cristo, e em Cristo que tudo que nós precisamos se encontra. Cristo é tudo que nós necessitamos, fora dele não há salvação. Não é em Maria, não é em Lutero, não é em Calvino, não é na igreja, mas é em Cristo que encontramos a salvação. É nele, o Filho de Deus, que foi capaz de descer dos céus, acomodar-se no útero de uma jovem judia, nascer e ser colocado num curralzinho, numa manjedoura, onde se coloca comida para animais, e ali, sem a pompa dos reis, sem as glórias dos homens, ter os céus cantando glórias a Deus e paz aos homens em quem Ele quer bem. No mundo de múltiplas vozes e espiritualidades, a igreja precisa reafirmar essa convicção. Cristo basta. Ele é o nosso Salvador, nosso sacerdote, nosso Senhor, o cabeça da igreja. Somos Cristos. Se temos somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, tudo isso vai culminar em algo. Somente Deus a glória, só lhe deu glória o Evangelho que glorifica. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E foi cantado aqui também. Toda a obra da salvação começa e termina em Deus. A Reforma ensinou que a glória não pertence ao homem, à igreja, nem ao Papa, mas somente a Deus. E aí a gente para e pensa, como um homem consegue ser capaz de se levantar contra toda uma esfera de ensino contrário às Escrituras, correndo risco de morrer, como o seu antecessor John Hus, 100 anos atrás, levado ao Concílio de Constança, foi morto por defender que as Escrituras eram a palavra de Deus. A pergunta de número 1 do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar, gozar de sua presença para sempre. Toda a obra da salvação glorifica a Deus. Toda a obra da glorificação da salvação aponta para Deus. A glória de Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não levantamos e saímos de casa para o culto para apenas nos alimentarmos. Nós viemos para a glória dele. Nós não acordamos pela manhã apenas para trabalhar, mas para a glória dele. Daí sermos gratos ao Senhor quando acordarmos pela manhã, ainda que com dores, dizer obrigado, Senhor, para a glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mas um dia o Senhor nos dá. Como aplicamos isso? No culto reformado, Deus é o centro, não é entretenimento. A emoção faz parte porque choramos quando lembramos do nosso Senhor, mas a emoção não é centro. A estética até é bacana, mas não adianta termos uma casa bela
cujo dono não esteja nela. Nosso culto é centrado na glória de Cristo. Quando vivemos, trabalhamos e servimos com esse propósito, toda a nossa existência se torna adoração viva. Concluindo, a reforma, ela não terminou em 1517. Ela continua toda vez que um coração se rende novamente à palavra e ao poder do Evangelho. 508 anos depois, Deus ainda chama a sua igreja a viver o lema Ecclesia Reformata Semper Reformata. A igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Vivamos como um povo da palavra, da fé, da graça de Cristo e para a glória de Deus. Se na década de 90, quando eu ouvi pela primeira vez o Evangelho, eu achava vergonhoso andar com a Bíblia, porque indicava que era um povo que tinha um costume estranho, hoje parece que a Bíblia se torna obsoleta para este povo que outrora era estranho. Estranho porque tinha alegria em conduzir a Bíblia. Estranho porque tinha prazer em ler a Bíblia. Estranho porque a Bíblia passou a ser uma caixinha de promessas. Se ela falar bem, eu fico. Se não falar, eu estou fora. E a gente conclui. O Evangelho, disse Arthur Sproul, é a força motriz que impulsiona a reforma. E o mesmo poder que reformou o século XVI é o mesmo poder que continua reformando, restaurando, renovando a igreja de hoje. Oremos. Senhor, nós queremos nessa noite proclamar e crer que o Evangelho do Senhor, como disse Paulo, ele é poder. E nós não temos vergonha, porque assim como ele é capaz de resgatar aquele que está lá fora, perdido, ele também é o mesmo que renova-nos, que estamos ouvindo essa palavra. Da mesma forma que ele é poder para os que estão perdidos lá fora, também é poder para aqueles que estão perdidos, meu Pai, no escopo da igreja. Porque é por meio dele que nós somos alimentados a ter fé, que crê que Jesus Cristo foi suficiente, o sacrifício pleno e perfeito e eficaz, para nos salvar por meio de uma graça que glorifica o Deus eterno, estampado escrito nas Escrituras. Amém.